Vamos então abrir as nossas Bíblias em Romanos, no capítulo 2. Romanos capítulo 2, dos versículos de 1 a 16. Romanos 2, de 1 a 16, e a palavra do Senhor assim nos ensina. Portanto, és indesculpável ao homem, quando julgas a quem quer que sejas. Porque o que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezarás a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é o que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza de coração, impenitente, acumulas contra ti mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram a glória, honra e incorruptibilidade. Mas a ira de indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem a lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Amém. Que o Senhor possa aplicar a sua palavra nos nossos corações. Pela manhã temos passeado, pelo menos nos 2 últimos domingos, na história que contamos aos nossos filhos acerca da Arca de Noé, acerca de como Deus, o Deus glorioso, o grande Deus, enviou um grande dilúvio e dizimou toda a terra. Contamos isso nas escolas dominicais para os nossos filhos, mas há muito mais por trás disso tudo, e vimos isso pela manhã dos 2 últimos domingos. O pacto da preservação. Mas seria muito corriqueiro se nós talvez estivéssemos no lugar de Noé. O que talvez não passaria nas nossas mentes? Deus me livrou porque eu não sou como esses. Graças a Deus que eu estou na casa do Senhor, porque eu guardei o domingo e eu não sou como aqueles que não guardam. Graças a Deus porque eu guardo o dia do Senhor de tal forma que não faço
nenhum tipo de coisa que venha a aferir o dia do Senhor. Eu sou bom por isso. E na mesma instância que permeamos e caminhamos por trilhos dessa natureza, nós nos deparamos, meus irmãos, com algo terrível, que é a capacidade, o dom, o talento que o homem caído tem em julgar o próximo. Como somos ávidos, vívidos para julgar o nosso próximo, para colocar o dedo e dizer: você é um terrível pecador. Provavelmente não estaremos errados em fazer tal acusação. O problema dessas afirmações é que muitas das vezes, quando nós estamos acusando, nós também cometemos os mesmos delitos, caímos nas mesmas transgressões, não observamos a lei do Senhor da mesma forma. E agora então, Paulo está advertindo aqueles que outrora foram justificados pela fé, acerca dos perigos do juízo de Deus. E assim então, nos versículos de 1 a 16, ele vai nos ensinar o juízo perfeito de Deus para com o homem. E aqui nos 4 primeiros versículos então, ele vai mostrar exatamente o erro do juízo humano. E ele começa dizendo: portanto, e esse portanto aqui, ele faz uma ligação com aquilo que nós vemos estudando, principalmente a perícope anterior, que vai dos versículos 28 em diante do capítulo 1, quando Deus vai dizer assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, Paulo vai dizer, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. Deus entregou o homem a si. E a estes então que foram entregues, que foram lançados à sua própria sorte, que conheceram a sentença de Deus e a renegaram, aí Paulo vai dizer: portanto estes são indesculpáveis, ó homem. Não só aqueles que fizeram isso, mas também o homem que julga ao seu irmão e pratica as mesmas coisas. A tratativa dessa perícope, meus irmãos, não é outra, desse trecho não é outra a não ser o legalismo. E o que vem a ser o legalismo? É quando o homem coloca ou implanta uma própria lei dentro da igreja e vive por essa lei e não para o Criador da lei. E nós nos deparamos, meus irmãos, com um movimento cada vez mais legalistas. Eu só sou santo se uso roupas compridas. Eu só sou crente ou tenho uma vida de santificação se eu for próspero. Eu só sou crente então se eu sento no mesmo banco todo domingo. Ou começo a inventar coisas ou leis que nem na Bíblia estão, trazendo um jugo sobre o crente que não existe. Porque o próprio Senhor Jesus vai dizer que o jugo dele é o quê? Leve. Mas o homem, na tentativa de criar padrões que agradem os seus olhos, e isso não significa necessariamente que ele ande por eles, faz com que então nós venhamos a cair no pecado do legalismo. Então nós temos aqui dois polos dessa história. Nós temos de fato os crentes que são impenitentes, aqueles que desprezam a lei de Deus, e em um outro oposto, nós temos aqueles que são legalistas, aqueles que olham para a lei e incrementam a lei do Senhor para o seu bel prazer. Mas há também um terceiro erro grotesco que vemos sofrendo, acusações terríveis. Nós vivemos um momento muito lindo da história do cristianismo, pós-reforma, obviamente, mas tivemos um movimento puritano, onde aqueles homens, então, eles migraram para a região, para que tivessem uma comunidade mais santa, para que tivessem posturas mais santas, que tivessem famílias mais santas. Isso significa que eles não eram pecadores? Pelo contrário, meus irmãos.
Há dezenas de relatos de extremismos, há relatos de homens como esse que pecaram, mas de fato a intenção era legítima, de ter uma sociedade, uma comunidade que estava sob a lei de Deus. Mas quando nós olhamos para o movimento puritano, e muitas vezes quando queremos implantar ou viver o mesmo sentimento que aqueles homens tiveram, eles nos acusam falsamente de legalismo. Quando nós olhamos para os 10 mandamentos e buscamos atender aquela demanda, cumprir a lei do Senhor, somos acusados de legalistas, de fundamentalistas, e isso é uma distorção e um oposto muito grande. Cumprir a lei de Deus não é de forma alguma legalismo, pelo contrário, é obediência. O que Paulo está aqui atribuindo são os crentes que vivem uma vida de devassidão e mesmo assim julgam os outros. É como se a gente pegasse aquelas caricaturas das senhorinhas nas portas, né? Eu odeio fofoca, mas você viu a roupa que a fulana andou? Ou no seio da igreja, eu vou te contar um negócio só para você orar pelo irmão, viu? Nós trazemos uma roupagem totalmente distorcida para esconder o nosso pecado, e Paulo nos acusa aqui acerca disso. Quando julgas quem quer que sejas, é indesculpável por isso, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as mesmas coisas que condenam. Bem sabemos, versículo 2, que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Por isso, meus irmãos, aqui Paulo faz uma distinção entre aquilo que o homem traz como juízo e aquilo que é o juízo de Deus. Obviamente, eu acredito que a maioria de nós, ou uma boa parte, está insatisfeito, por exemplo, com o formato que nós temos do Supremo Tribunal Federal do nosso país. É falho. Além de pecadores, são ímpios que estão ali. E obviamente eles não conhecem, não têm o mínimo do princípio de Deus acerca do que é justiça. Logo, não podem ser justos. E nós que fomos lavados, refeitos pelo sangue de Cristo, regenerados, nós temos o espelho dessa justiça, mas ainda distorcido pelo pecado. Entendam por que, meus irmãos, eu não posso julgar ao meu irmão de acordo com aquilo que eu julgo ser bom. É por isso que eu não posso desenvolver ou criar qualquer tipo de ideologia ou tipo de ideal na minha mente acerca do que é certo ou errado, se não for à luz das Escrituras. Porque o juízo do homem é corrompido pelo pecado. Porque a nossa vontade, ela é distorcida. Mas então, quando nós somos justificados pelo sangue de Cristo que foi vertido naquela cruz, algo se transforma nas nossas mentes. Nós não mais julgamos com os nossos olhos carnais. Nós não mais apontamos o dedo para o irmão. E isso gera um desconforto muito grande. Quem é o irmão para me acusar? Quem são os presbíteros para me disciplinar? E aqui eu digo e repito e enfatizo a você, meu irmão. Deus, na sua soberana graça, levanta homens que julgam a partir da sua palavra. Se você não sabe, vá à informação. Se você já sabia, relembre. Que para que haja um processo disciplinar, por exemplo, algum pecado a pessoa tem que ter infringido. O conselho não pode simplesmente virar para o irmão fulano, nós não gostamos do seu procedimento, você está disciplinado. Como assim? É diferente do conselho virar para esse mesmo irmão e dizer: meu irmão, à luz do que a Bíblia nos ensina em Êxodo 20, o irmão tem deturpado a guarda do dia do Senhor, tem negligenciado o horário do culto,
o irmão tem se ausentado demasiadamente do culto, o irmão tem ido jogar futebol no dia do Senhor. À luz dessas infrações, entendendo que o quarto mandamento é para a guarda exclusiva daquilo que o Senhor prescreveu, o irmão está disciplinado. Não é pelo gosto do conselho, mas é por aquilo que a Bíblia prescreve que é certo ou errado. Essa é a diferença entre aquilo que nós julgamos e aquilo que é o juízo perfeito de Deus. E não é o cumprimento dessa lei que nos habilita como bons ou como bons. Chegaremos lá, mas Romanos 3, no versículo 21, diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei dos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Pois não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediação à fé, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. E pulando para o capítulo 8, no versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nos entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que viria a ser então o perdão. Por isso, meus queridos irmãos, quando o homem infringe o seu juízo sobre qualquer coisa, alheio à vontade do Senhor, certamente nós estaremos agindo como legalistas, agindo como pessoas que visam simplesmente o seu próprio interesse, legislando sobre a sua própria causa. Mas não é isso que o Senhor nos ensina. No versículo 4, então, ele vai dizer: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, versículo 3, tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas coisas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezarás a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Obviamente, meus irmãos, nós temos aqui um chamado acerca do juízo de Deus, um chamado ao arrependimento. E quando nós falamos de arrependimento, muitas coisas soam às nossas mentes. Quando disciplinamos os nossos filhos, depois de umas boas palmadas, nós perguntamos: e aí, meu filho, você se arrepende? Claro que ele se arrepende, ele não quer apanhar de novo. Ali ele vai confessar tudo. É por isso que a palavra para arrependimento aqui é metanoia, que significa conversão, mudança do homem interior. Quando nós falamos de arrependimento, nós estamos falando de algo a tal ponto que extrapola o simples falar. É uma mudança de vida. O próprio Senhor Jesus chama aquele que roubava, não roube mais, aquele que matava, não mate mais, porque esse é o novo proceder. E isso então não é um juízo humano, isso não é uma ordenança que parte do homem, é uma convocação, um juízo do próprio Deus, para que o homem tenha mudança, ele haja em conformidade com aquilo que ele prescreveu. A conversão é o processo pelo qual uma pessoa se torna um cristão, um seguidor de Jesus Cristo. Tanto as palavras hebraicas como as gregas, geralmente que traduzem conversão nas Escrituras, têm o mesmo sentido: voltar, retornar. Na conversão cristã, alguém orienta a sua vida em um curso diferente, afastando-se do pecado, arrependimento, e voltando-se para Cristo em confiança e compromisso, fé. Envolve uma mudança de submissão ao pecado, ao eu
e Satanás a Cristo. Quando nós somos transformados, quando de fato nós somos convertidos, é aquilo que muda, que instala no nosso coração. Tem uma senhorinha aqui da igreja de Feira, a irmã Josefa. Espero que os irmãos tenham o privilégio de conhecê-la. A irmã Josefa, ela mora em diagonal com a igreja, da primeira igreja lá de Feira de Santana. Bem diagonal mesmo. E um dia um pastor, não lembro qual era o pastor da época, passou na casa dela numa terça-feira e disse, vizinha, né? Ela nem ia à igreja. A senhora não quer um culto na sua casa? Ela disse, eu quero. Que dia é? Quinta-feira. Pois pode vir. A irmã Josefa tem uma casa na praia até hoje, que a família usufrui muito bem, e são palavras dela, testemunho dela, por isso estou citando inclusive o nome. E ela disse que naquela semana a garagem da casa dela estava abarrotada de uísque, de bebidas, ela fumava muito, ela tinha o seu quartinho da macumba, tinha lá todos os seus santos, utensílios de ouro para as práticas da sua então religião. Na quinta-feira, então, as irmãs foram na casa da dona Josefa. Foi-se realizado um culto ali. Ela ouviu o evangelho, mas foi para a praia. E ao chegar na praia, então, ela foi na quinta-feira, após a reunião, por sinal, se não me engano, ela já não conseguiu fumar mais. E os seus bisnetos, porque ela teve, o primeiro filho dela foi com 13 anos. Falou assim, alguma coisa está errada. Ela não bebeu, ela não fumou, e tudo correu bem. Regressaram no domingo. Quando foi na segunda-feira, ela liga para o sobrinho dela, que tem o meu nome, o neto. Corre aqui. Isso por volta das 5, 6 da manhã. Ele foi desesperado, minha avó deve estar morrendo. E ao chegar lá, ela abre o carro. E colocou aqueles apetrechos todos, os santos, os utensílios da macumba. Vamos, toca o carro. Chegou em uma ponte, que é a prática, quem conhece um pouquinho aí de macumba, espero que ninguém, que você se desfaz daqueles utensílios em água corrente. Ela ainda estava com aquela mentalidade, né? E então ela joga tudo fora. E a partir daquele dia, aquela mulher nunca mais deixou de ir à igreja. Houve uma mudança de vida, literalmente uma conversão. O que aconteceu na vida daquela mulher, eu tenho pelo menos mais 3 exemplos extraordinários do que Deus faz dessa forma. Ele não tirou o cigarro da boca dela, Ele mudou a vontade dela. Isso é conversão. E não cabe a nós, então, julgarmos humanamente aquilo que Deus opera. Mas quando nós olhamos ao nosso redor, e quando a palavra do Senhor julga aquilo que está errado ou certo, a palavra do Senhor também nos apresenta as consequências do juízo não humano, porque o juízo humano não passa de mais uma sequela, mais uma consequência para o pecador, mas o juízo de Deus traz implicações gravíssimas. Então, no versículo 5 ao versículo 11, nós vemos essas consequências. Mas segundo a tua dureza de coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu próprio procedimento. Vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram a glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Há uma consequência clara, meus irmãos, e alguns domingos falamos acerca da ira de Deus, que é diferente da nossa ira pecaminosa, uma ira irracível,
que essa não condiz com a presença de Deus Todo-Poderoso, o perfeito. Aqui ele está falando acerca de corações impenitentes. As consequências para aqueles que se permanecem duros à palavra do Senhor é gravíssima. E haverá o dia, meus irmãos, da ira do Senhor, o grande e temível dia em que o Senhor julgará a todos. E há promessas para isso. Deuteronômio 10:16, circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Provérbios 28:14, feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Mateus 19:8, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa esposa, entretanto não foi assim desde o princípio. E para encerrar essas citações, Hebreus 3:8, não endureçais o vosso coração como foi na provação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. A chamada aqui, meus irmãos, é para que esse povo que foi justificado, que foi transformado pelo sangue de Cristo, não tenha um coração duro. Sabe o que é ter um coração duro? É a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim e vou morrer assim. Esse é o típico crente com um coração tão duro como a pedra, que vive por agradar os seus próprios juízos e renega a lei do Senhor. A esses Paulo está dizendo: vocês preferem a injustiça do mundo, viver conforme a sua vontade. A esses experimentarão a ira vindoura do Senhor. Como tem sido o nosso comportamento, meus irmãos, quanto à palavra de Deus? Como tem sido o nosso comportamento sobre aquilo que nós sabemos que é certo e fazemos errado? Há pouco tempo conversava com um jovem que se encontrou no homossexualismo, e ele me procurou e disse, eu perguntei, você quer que eu diga a minha opinião? Ele: não precisa. Você já sabe minha opinião? Sei, e concordo com ela, mas eu vou pagar para ver. O que eu posso fazer a não ser orar por esse infeliz? Que sabe o que é a verdade, sabe qual é o caminho e quer pagar para ver. Isso é impenitência, isso é injustiça. Haverá o dia, meus irmãos, que nós prestaremos conta ao Senhor de todas as nossas ações. A nós que já fomos salvos, glórias ao nosso Deus, glórias ao Senhor Jesus Cristo, que comprou o nosso passe para a vida eterna. Mas isso não significa que nós ainda não prestaremos conta dos nossos feitos. Não para a condenação, mas para que nos achemos santos diante do Senhor. Não vou ponderar a sua vida toda, meu irmão. Mas já pensou se Deus fosse julgar você somente pelo dia de hoje? Como seria, lá em Goiás a gente chama de capivara, como seria a sua capivara, a sua ficha? Como estaria a sua imagem diante do Senhor? E aqui ele anuncia então esse dia que chegará, e para nós que somos salvos, nós cantamos e gritamos: Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Em Apocalipse 6, no versículo 15, fala assim: os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e rochedos: cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Imaginem só, meus irmãos, nações que se julgam impenetráveis,
como a Coreia, que eu nunca sei se é a Coreia do Sul, se é a Coreia do Norte, a que gosta das bombas, Coreia do Norte. Imaginem uma potência bélica como aquela se prostrando diante do Senhor. Arma nuclear nenhuma será eficaz contra a ira de Deus sobre eles. O que será quando os Estados Unidos, uma das maiores potências do mundo civilizado, chegar diante do Senhor e particularmente Estados Unidos e alguns países da Europa terão um peso ainda maior, porque experimentaram inclusive sistemas de governos cristãos e se desviaram dos caminhos de Deus. O que eles apresentarão para o Senhor? Apontarão a Deus as suas armas nucleares, todo o seu poderio bélico. Nesse dia todos se prostrarão, clamarão por misericórdia e não haverá. O tempo de arrependimento, de conversão, de mudança de vida é agora. A não ser que você tenha um atestado que vai acordar amanhã. Você pode garantir isso? Eclesiastes 11:9 diz: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie seu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas as coisas Deus te pedirá conta. Eu acho fantástico esse texto de Eclesiastes, porque ele vai dizer: faça o que você quiser. Você não é livre? Você é livre. Se você não sabia, eu te digo, você é livre para fazer o que quiser fazer. Mas saiba que tudo o que você quis fazer passará pelo crivo do Senhor. E aí está o problema. É por isso que quando nós falamos que somos convertidos, quando nós falamos que conhecemos a Jesus, não pode ser algo da boca para fora, meus irmãos. Quando eu falo que conheço a Jesus, eu preciso dizer que isso é uma coisa que transformou a minha vida, que transformou as minhas vontades. Alguém que não mais se alegra no pecado, alguém que se abomina dele. A paga para os que rejeitam ao Senhor é destruição. A paga para aqueles que estão alheios à vontade do Senhor é morte. Versículo 9: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. A glória, porém, e a honra e a paz todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Por que essa distinção? Lembrem-se que Paulo, ele é vocacionado a pregar para os gentios. Os judeus haviam negado a Jesus, virado as costas a ele. Paulo é levantado para pregar então para aqueles que não faziam parte da nação santa, onde agora todos podem ser alcançados pelo poder do Senhor. E sendo assim, cabe a nós que ouvimos a verdade, a responsabilidade de cumprirmos e acatar essa lei primeiro. A nós será cobrado, porque ouvimos, porque conhecemos, esquentamos os bancos dessa igreja dominicalmente, fomos instruídos, exortados, iluminados pelo Espírito Santo e fizemos o mal, acusamos o nosso próximo, ajuizamos o próximo, cometendo os mesmos pecados. Disso Deus nos cobrará, disso nós prestaremos conta um dia. Mas por meio do que então esse juízo é executado nas nossas vidas? Eu acho fantástico quando lá nos evangelhos vai dizer que Jesus não veio para julgar esse mundo, ele veio para salvar. Esse foi o propósito do Senhor Jesus Cristo. Foi para isso que ele veio, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Mas ele veio, ressuscitou ao terceiro dia e deixou uma promessa.
que voltaria. E voltará não mais como mediador, não mais como salvador, mas como juiz, para julgar esse mundo. E então agora os versículos finais, a partir do versículo 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei, perecerão. E a todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Não basta conhecer a lei, meus irmãos. Ela precisa ser vivenciada. Por isso, não mais, pela graça de Deus, nós não mais precisamos aplicar a lei nas nossas vidas para obter algum favor de Deus. Nós cumprimos a lei porque esse é o proceder. Como é que nós sabemos que o que fazemos é pecado? Somente se nós tivermos ciência do que é a lei. Aí esse mesmo jovem que falei, ele cresceu ouvindo, ele sabe das verdades do Evangelho. Ele não é um ignorante. O Senhor cobrará, mas você sabia. E mesmo assim quis andar por caminhos ruins. Lembrem-se, meus irmãos, claramente do que Davi passou. Davi, olhem só, imaginem, se botem no lugar, meus irmãos. Davi foi tido como um homem que tinha o coração conforme o de Deus. Que bênção isso. Estou longe de Davi. Mas imaginem só, Davi que tinha um coração de acordo com o coração de Deus. Preguiçou no seu palácio. Cobiçou a mulher do próximo. Dormiu com ela, engravidou-a. Tramou a morte do seu marido e estava em paz. Estava em paz. Nós vivemos em paz com os nossos pecados, até sermos confrontados pela palavra do Senhor, até que a justiça de Deus venha aos nossos olhos e nos mostre o que de fato é a lei de Deus. Porque até que nós tenhamos o conhecimento, até que sejamos confrontados com o juízo, com a verdade do Evangelho, nós permaneceremos inertes. Então vem Natan e diz: ei, tu não percebeu o que tu fez? Tu não percebeu a gravidade dos seus atos? Eu fico imaginando, meus irmãos, eu fecho os olhos, fico vendo os filmezinhos, né, das histórias bíblicas na mente. Eu fico vendo Davi ali na frente de Natan, quando Natan usa aquela parábola para ilustrar, e Davi falou assim: eu matava esse cabra aí. E Natan diz: é você. Sabe quando cai aquela máscara, quando te dá aquela consciência, como você se lembrasse que você saiu de casa e deixou a panela de feijão no fogo, como quando algo arde no seu coração, quando você lembra que algo que você deveria ter feito e não fez, e aquilo é algo grave. Aquilo foi o sentimento que Davi teve, mas Davi já experimentava aquilo que o Senhor Jesus nos daria, que é a salvação, e por ele ser um eleito, ele caiu em si, ele percebeu o seu erro, teve que arcar com as suas consequências, está lá, mas ele reconheceu, ele buscou o arrependimento do Senhor. A declaração de que cada pessoa será julgada em consonância com os seus feitos, versículos 6 a 11, recebe elucidação e ampliação na presente passagem. O apóstolo sublinha o fato de que o que conta, seja agora ou no grande juízo, não é se a pessoa está em posse da lei, ou se ouviu ser lida na sinagoga ou em outro lugar, mas se conduziu sua vida em harmonia com as suas exigências. Você tem vivido como um crente? Dizer que é crente é moda. Eu quero saber se você tem vivido como um crente. Se as pessoas olham para você e dizem: você é crente, que coisa boa. Porque a pior das situações é quando alguém diz: você é crente? Sério?
como se aquilo fosse algo alheio à sua vida. A nós que conhecemos a verdade, pesa a responsabilidade de nos prostrarmos, de nos rendermos a esse evangelho. Se não fazemos isso, somos impenitentes. Se não fazemos isso, temos agido com dura cerviz, temos agido com o coração endurecido pelo pecado. Versículo 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostraram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar o segredo de todos os homens, de conformidade com o Evangelho. Nós sabemos o que é a lei, nós sabemos o que é pecado, porque a nós foi revelado. Ao mundo que não conhecem, eles vivem por aquilo que eles julgam ser o melhor. E para eles o melhor é aquilo que agrada ao coração. Não é justificação por obras, é a justificação pelo sangue de Cristo. O julgamento virá por meio daquele que veio nos salvar. Haverá o dia então em que nós não mais cometeremos o pecado do legalismo. Haverá o dia então que nós não precisaremos mais temer o grande e terrível dia, porque quando esse dia chegar, a plenitude do tempo se estabelecerá e nós não mais poderemos pecar. Quando esse dia chegar, nós não mais precisaremos lidar com o nosso coração corrupto e caído, porque o Senhor terá sido definitivamente vitorioso sobre todo o mal, sobre toda a potestade. E nesse dia então, nós seremos justos, e não mais justificados, mas justos diante de Deus, pois o pecado não haverá mais no nosso coração, e experimentaremos definitivamente a justiça de Deus. Que o Senhor possa então despertar isso em nossos corações, que a cada dia possamos buscar mais e mais a sua vontade revelada em nós, para que vivamos a sua justiça, para que busquemos andar nos caminhos justos do Senhor, e que o seu nome seja glorificado. Amém?